Boa tarde, caríssimo professor Rodolfo. Paulo Francis aqui. E hoje irei abordar o método de pesquisa etnográfico, onde serão conversadas suas características, bem como a análise de textos que se propõem a usá-los como método, seus êxitos e erros, caso ocorra. Vamos lá. Os tópicos dessa apresentação serão a apresentação do método, o resumo histórico, conceitos, características e, após a apresentação do método, a análise dos textos. Vamos lá. A apresentação do método. O método etnográfico é usado para analisar eventos sociais através da inserção do pesquisador no ambiente de pesquisa, através de estratégias interativas de observação participante, entrevistas de cunho formal e informal e também o uso da mais variada tecnologia. Um breve resumo histórico. Tem-se como origem da moderna etnografia entre os fins do século XIX e o início do século XX, onde antropólogos realizaram trabalhos abordando o modo de vida de tribos que estavam sob o domínio do Império Britânico, onde estes antropólogos se interessaram pela cultura dos povos primitivos e passaram a viver entre eles, passando a desenvolver seus estudos in loco, segundo Lopes. O conceito. Podemos considerar a etnografia como uma modalidade de investigação no âmbito das ciências sociais, surgindo nas antropologias cultural, sociologia qualitativa e podendo-se também enquadrar no grupo de metodologia qualitativa, onde, para citá-la, são usados termos como trabalho de campo, observação antropológica e etc. Em sentido literal, podemos significá-la como explicação de um modo de vida ou de um grupo de indivíduos através de um planejamento de investigação naturalista, de observação, descrição, contextualização, sem limitação e de forma aprofundada, descrevendo tal grupo ou cultura como seu objeto de pesquisa. Suas características. O estilo de investigação vê alternativas para descrever, explicar e interpretar fenômenos sociais em seu lugar no contexto social, visando o foco na descrição da totalidade do fenômeno estudado em seu âmbito natural, buscando o compreender desde o ponto de vista dos que estão implicados nele. Apesar de não ter um modelo fixo, o modelo de análise etnográfico, tendo em vista que sua finalidade é descrever assuntos, caracterizando-os e explicitando seus elementos incluídos através da narração histórica e contextualização, começa pela análise e compreensão dos detalhes e interrelacionando-os os padrões e processos cada vez mais amplos, captando a rede de significações de determinado discurso social. Nisso, são abordadas essas 6 características, tais quais são o caráter holístico, a condição naturalista, a via indutiva, o caráter fenomenológico, contextualização dos dados e livre juízo de valor. Para contextualizar e entender melhor a aplicação do método etnográfico, foram escolhidos 3 textos em que seus respectivos autores propuseram em suas pesquisas a utilização desse método, onde alguns pontos assertivos ou não, caso hajam, serão citados, facilitando nossa compreensão acerca. Texto 1. No texto, Etnografia no Arquivo Documental, uma nova abordagem para a discussão acerca das teorias raciais entre os séculos XIX e XX. Rubens Alves da Silva e Maristela Costa Martiniano relatam, no resumo, a pesquisa realizada no fundo do arquivo pessoal de Nelson Coelho de Sena, no Arquivo Público de Belo Horizonte, visando uma contribuição arquivística e social, onde já mostra como assertiva a percepção histórica e social no arquivo estudado, relacionando a cultura africana e afrodescendente do Brasil. Em sua introdução,
é proposta uma perspectiva mais histórica, com enfoque no tema africanismo, onde houve um enfoque social no período em que transitou o produtor do arquivo. Nisso foi realizada uma pesquisa de cunho exploratória denominada Etnografia no Arquivo. No item 2.1, a discussão racial entre os séculos 19 e 20 é contextualizado o contato dos autores com o acervo produzido por Nelson de Sena, suas produções, e é introduzido o levantamento feito pelo produtor acerca da contribuição de africanos na cultura brasileira. É feito um levantamento dos autores contemporâneos a Nelson de Sena, suas referências e contexto sociocultural brasileiro à época, onde logo é identificado que a questão racial no Brasil tornou-se fonte de interesse dos homens letrados do século XIX, gerando um debate acerca da temática, envolvendo outras questões socioculturais e econômicas, como o próprio desenvolvimento urbano-social do país. Foram fontes de inspiração autores dos Estados Unidos e Europa, onde serviram de orientação para a temática da questão racial no Brasil. O texto afirma que Nelson tinha uma convicção de que, para compreender os processos civilizatórios, era necessário um aprofundamento nas pesquisas acerca do povo africano, bem como um ressarcimento social para com eles. Além disso, acreditava que, devido ao contexto social da população, na miscigenação, abraçando a cultura negra e acreditando no país se tornando cada vez mais mulato ou amorenado. Levando em consideração os tópicos 2.1, resultados analíticos, e 3, considerações finais, podemos afirmar que a metodologia etnográfica voltada nessa pesquisa ao arquivo de Nelson de Sena foi executada com êxito, pois foi abordado o contexto histórico ao qual o produtor vivia, os pensamentos sociais e literários à época, onde se identificou, apesar das teorias racistas ainda fortes, uma quebra deste programa com diversos autores contemporâneos ao produtor do acervo, onde sua produção documental claramente foi influenciada por tal panorama e posições de seus influenciadores. Em um momento em que o Brasil discutia questões raciais, onde tal debate influenciou em sua visão acerca da valorização da contribuição do negro na cultura nacional. A pesquisa também foi conduzida com entrevistas semi-estruturadas, indo além dos limites do arquivo físico. O texto Ciência da Informação e Etnografia de Documentos, notas sobre os fazeres documentais da Comissão Nacional de Folclore na Carta do Folclore Brasileiro, é uma proposta de pesquisa etnográfica com reflexões sobre a produção da Carta do Folclore Brasileiro, a fim de entender seu contexto de produção, de Jean Costa Souza e Clóvis Carvalho Brito. Foi buscado um diálogo com o artefato documental, não visualizando apenas personagens citados neles, mas rastrear suas conexões e interações condicionantes de sua produção. Foram analisados grupos que ocupavam à época espaços de poder, onde foram traçadas possibilidades e entendimentos do contexto social do documento do folclore. Visto isso, o registro é encarado como parte de um encadernado de ações que giraram em torno de sua materialidade. No item 2, é explicado acerca da utilização da pesquisa etnográfica realizada pelo antropólogo Luiz Rodolfo Vilhena, no antigo Instituto Nacional do Folclore. Serviu de fonte para compor o enredo etnográfico, devido este conter informações importantes do período analisado. Primeiro, foi visto o evento do primeiro Congresso Brasileiro de Folclore, sendo esse o espaço de produção para tal registro, entrando a Carta de Folclore como atividade documental produzida por seus participantes. De igual maneira, foi avaliada a Comissão Nacional de Folclore, seus regulamentos e deliberações relacionados à padronização da produção a ele relacionada. Posteriormente, foi analisada
a carta do folclore brasileiro em termos de comunicação aberta, a coleta de dados, as trocas de informações entre seus produtores, permitindo uma navegação entre as relações dos folcloristas e demais agentes e instituições. Por fim, as bases principais da pesquisa etnográfica foram atendidas, apesar da dificuldade relacionada a entrevistas dada a data de sua publicação, o que foi sanado na pesquisa bibliográfica. Texto 3. Vamos lá ao texto 3. O artigo Cultura Feirante de Informação, um relato de campo sobre as feiras de livro do Rio de Janeiro, de Amanda Salomão e Gustavo Silva Saldanha. Propõe o uso de método etnográfico a fim de evidenciar as práticas informacionais típicas das feiras. Para entender esse contexto do ambiente informacional, é definido o significado de feira, bem como escrito em seu ambiente histórico, interações e práticas sociais existentes. Desta forma, foi entendido o contexto onde a circulação da informação ocorria, onde a vivência dos agentes é explicitamente influenciada pelo ambiente citado. Foi feito um levantamento da pesquisa acerca das feiras, como a temática é abordada e os tipos de feiras, pois cada tipo tem-se objetivos, fluxos e assuntos diferentes, onde a pesquisa acerca das feiras de livro do Rio de Janeiro e seu contexto de comercialização de livros, sociabilidade e entretenimento, circulando estudantes, professores, expositores, entre outros. Foram realizadas visitas e intervenções nas feiras do livro, com diálogos, fotografias e entrevistas, o público e suas mediações com a feira, objetos e espaço onde todos estes pontos foram observados. Entrevistas com os feirantes foram feitas. Por fim, é feita a análise dos dados coletados. As feiras escolhidas para análise, sua história, assuntos abordados, entrevistas com participantes, as instalações físicas e como todo este conjunto de fatores influenciou os fluxos informacionais existentes. Concluindo essa apresentação, podemos citar que o texto 3 foi o que melhor implementou o método etnográfico, seja pela análise histórica, seja pela visita em loco e entrevistas realizadas, a análise do ambiente em questão e suas especificidades influenciadoras da informação ali circulante em seus agentes disseminadores. Então, essa foi a apresentação do método etnográfico, análise dos textos, e aqui finalizo. Obrigado, professor, e até mais.